Bom dia a todos. Eu saúdo com muita alegria, em primeiro lugar, a professora Sônia, a professora Ailton. Nós estamos expressando a nossa alegria de tê-los aqui conosco, a nossa saudade de vocês e, enfim, a nossa satisfação, né, por esse momento de carinho e de regozijo, né, que a gente tem mais que aproveitar diante de todas essas circunstâncias terríveis. A gente tem que inventar cada vez mais momentos de alegria. Então, eu saúdo a todos e passo a palavra ao professor Ailton, né, que foi na escala da coordenação, em termos da história da coordenação, você foi o primeiro, não? Deste grupo. Qual foi o primeiro, que eu não sei? Primeiro dos primeiros. Marcos Peblonski. Saúdo também, professor Marcos. Não, professor Sérgio Azevedo? Foi Marcos. Então, ele deveria estar aqui e eu vou dar a palavra a ele no final para ele concluir aqui o trabalho, com certeza. Então, eu passo a palavra ao professor Ailton para que nos brinde. Alô, bom dia a todos. Bom dia, professora Paula, a todos os componentes aqui da mesa, professora Sônia. Depois de 10 anos, né, de aposentado, é com muita alegria e satisfação que eu recebi o convite para estar aqui na comemoração dos 20 anos do programa de políticos sociais. Agradeço à professora Denise e a todos os outros que tiveram a gentileza de lembrar do meu nome para comparecer a essa solenidade. Queria cumprimentar pela iniciativa, que não é muito comum na academia, que é lembrar das pessoas, né? A academia se lembra muito dos fatos e às vezes se esquece das pessoas que passaram e deixaram alguma contribuição ao programa. Então, é muito bom ver essa iniciativa de se lembrar também das pessoas que estiveram um dia colaborando com a UENF. Eu queria começar, se me permitem, relembrando um pouco da minha trajetória, do meu currículo, porque o que eu fiz aqui na UENF, bem ou mal, é resultado de um acúmulo, né, de experiências de vida e experiência acadêmica. E para entender um pouco o que passou aqui, eu queria pedir então a permissão de vocês, um pouco de paciência para recontar rapidamente a minha trajetória. Essa história começou já há muito tempo, em 64, quando eu me formei em Geografia na UFMG, e logo em seguida fui dar aulas no conceito dos colégios secundários, e aos poucos fui sendo selecionado, lecionando nos melhores colégios de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, eu ingressava também na Universidade Católica. De 64 a 74, 75, essa foi a minha vida, adquirindo uma prática muito grande de ensino, né, junto às escolas secundárias e na Universidade Católica. Um fato que marca um pouco essa trajetória, 10 anos depois, 75, eu rompo essa trajetória e vou trabalhar no governo do estado de Minas.
no antigo, já foi extinto, o Instituto de Geociências Aplicadas, o IBGE de Minas Gerais, um órgão de 100 anos de tradição em estudos geográficos, geológicos, cartográficos, planejamento urbano, e coisas, delimitação de limite, enfim, apoio a todos os estados e prefeituras, tudo que eles precisavam, um órgão público oficial. Aí eu fiz uma carreira também durante 10 anos e fui fazer o meu mestrado em planejamento urbano e regional, isso em 78, 79, na PUC do Chile. Então, eu era geógrafo de formação, resolvi complementar essa formação com uma dose de planejamento urbano e regional, bastante economia, métodos quantitativos, me custou um pouco, mas sobrevivi. Retornando à Universidade Federal, retornando ao Instituto, eu fui galgando a escala hierárquica até chegar à direção geral desse Instituto. Então, eu tinha também uma atividade intensa de administração, de gestão financeira, gestão de pessoal, enfim, era o diretor-geral, presidente do Instituto. Ao fim de 75 a 85, 10 anos outra vez, eu sou convidado a ir para o UFMG. Eu teria que largar, então, a Universidade Católica, onde eu lecionava, a direção geral desse instituto, que era dedicação exclusiva ao UFMG, e foi um dilema terrível, né? Na época, decidir o que fazer da minha vida, vou ou fico. Né? Alguns falaram que era louco ir para o UFMG, tendo a posição, o status que eu estava, e o salário também, muito bom. Mas a vida dá uns sinais e eu recebi um sinal que eu devia ir para o UFMG. Virei a mesa, rompi tudo, desespero da família, e fui para a UFMG. Naquele momento, né, se arrependimento matasse, eu estaria morto hoje, porque coincidiu com o governo FHC. Então, eu estava ali escutando o professor Passoni e vocês também. Eu queria dar uma palavrinha nesse momento, abrir um parênteses de alento, porque o que eu passei durante todo esse tempo de crises, de falta de recurso, de perseguições políticas, de descaso, foi muito pior, eu diria, do que a situação que a UF se encontra. E sobrevivi, e a universidade sobreviveu, né? A UF sobreviveu, de formas que essas coisas passam, né? Com certeza, a UF fica, com certeza. Então, fui para o UFMG pegando o governo Fernando Henrique. Então, também recordando um pouco, né, tirando lá do baú, queria dizer a vocês que tudo isso que se fala hoje, em termos de administração do Estado, do governo, ou já há algum tempo, nada se cria, né, tudo se repete. Se vocês olharem as políticas de 75, de 85, do governo Fernando Henrique, é exatamente a mesma coisa que se fala hoje, com as mesmas palavras, né? Contenção dos gastos, demissão de funcionários, redução dos salários, reforma da aposentadoria, idade mínima, é o mesmo blá blá blá, né? Liberal de sempre. Nenhuma novidade. Então, em 85 a 95, eu fui para o UFMG e aí, um pouco justificando, para recordar e para justificar o que eu fiz aqui, eu me envolvi em tudo que vocês pensaram, né? Extensão, pesquisa, direção do Departamento de Geografia, membro do colegiado universitário, coordenador do maior programa de extensão com o UFMG
já teve e tem, que continua vigente até hoje, que é o programa Paulo Jequitinhonha, que envolvia toda a universidade. Eu era o presidente da comissão de direção desse projeto, que ainda está sendo executado, né? Enfim, tudo que era possível eu fiz adquirindo mais experiências, né? Mais experiência de gestão universitária, de comissões, colegiados e colegiados. Aí eu tive a oportunidade, então, de fazer o meu doutorado. E já com essa visão e necessidade de conhecimento multidisciplinar, eu resolvi fazer o doutorado na UNB, Universidade de Brasília, um doutorado conjunto com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. A minha ênfase foi em Sociologia, junto ao Departamento de Sociologia da UNB. Mas o doutorado mesmo era em Políticas Comparadas na América Latina e Caribe. Políticas Públicas Comparadas na América Latina e Caribe. Aí tive, então, uma dose letal de Sociologia, e muito quantitativa, muita política, e, enfim. Ao final, interessante, eu recebi 2 certificados, né? O segredo, porque eu tenho doutorado em Sociologia pelo UNB e em Ciências Sociais pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Então, conforme a época, eu usava um ou outro, né? Ou usava os 2 para impressionar, né? Porque era verdade, eu tenho os 2 certificados. Concluindo esse doutorado, eu voltei ao UFMG, e assim como hoje também, nenhuma novidade, veio uma tal mudança da idade mínima para aposentar e de contribuição. Isso naquela época. E eu estava com 55 anos de idade e já tinha tempo para aposentadoria. No entanto, eu estava pagando o tempo que havia saído para o doutorado. Então, contando os dias, as aulas, os segundos, eu fui controlando. Quando chegou no segundo fatal, eu pedi aposentadoria, né, antes de completar qualquer coisa e sair. Por mais 1 mês, 2 meses, eu estaria, talvez até hoje, na UFMG, pagando o tempo, porque naquela época já mudou de 55, se não me engano, para 65. Então, isso que se falou hoje de mudança de idade, nenhuma novidade. Bom, aí encerrei um ciclo, né? Isso foi em 85, comecei em 65. E o que eu faço da vida, né? Ainda bem de saúde e de condições de trabalho, eu fui convidado a retornar à PUC, de onde havia saído há um tempo. Aí na PUC, eu já não acostumava mais com uma universidade particular, com um sistema particular de ensino, acostumado ao UFMG. E professor aulista, né, iorista, já naquela etapa da minha vida, ignorando isso. De forma que eu, muito insatisfeito, fiquei sabendo da existência de uma universidade nova em Campos, criada da Ribeiro, toda a história que vocês conhecem, contada por um amigo, que aqui está até hoje, o professor Sérgio Azevedo, meu colega da UFMG, que havia se aposentado e vindo para cá, que, entre aspas, me faz um convite, né, para que eu viesse prestar um concurso que estava aberto. Eu, lembro bem, eu e a professora Tereza Peixoto. Ela fez uma área, eu fiz em outra área. E aí vim para cá, né, em 1999. Tá? De 1999 a 2009, 10 anos outra vez, né, eu estive aqui, então, depois de ter percorrido, né, esses 30 e tantos anos antes. Então, quando eu cheguei na UFMG, sem modéstia, eu trazia todo esse currículo, né,
tinha, entre aspas, feito tudo que é possível em termos, né, acadêmicos, em termos diretivos. Estava pronto. De forma que eu cheguei aqui, as coisas foram mais ou menos facilitadas, né, por toda essa experiência. Eu diria que eu cheguei com uns 20% de competência e 80% de experiência. E coloquei essa experiência, né, em jogo. E comecei a ver onde era possível e fazer. O professor Marcos, né, que me recebeu, foi o chefe de laboratório. Logo eu montei dentro do LEI, né, do nosso laboratório, um setor, que foi o primeiro setor a montar, que a estrutura permitia, mas não existia, o setor de estudos urbanos e regionais. Estava dentro da minha área. Consegui logo umas 2 bolsistas que começaram a me ajudar, e esse setor foi crescendo, e virou um baita de uma sala equipada com cerca de 20 computadores, com 5 impressoras e 20 alunos bolsistas de iniciação científica e 10 alunos orientados de mestrado, quer dizer, um por ano, eu tive aqui 10 anos, fora 1000 projetos, né? E estava escutando hoje na aula, né, de integração, sempre integrados e sempre voltados para uma questão que eu não abria mão, que eu sempre colocava os meus alunos na metodologia e seus projetos. Eles apresentavam e eu, ao final, fazia a pergunta-chave. Né? Muito bem, está muito bom o seu projeto, mas para quem? Para que serve isso e para quem? Para beneficiar a quem? Se não tiver resposta, não é comigo. Tá? Fazer ciência por ciência, não. Então, os projetos todos tinham uma conotação de participação, de percepção, né, de ouvir a população. E aí, com base nessa experiência e muito trabalho e muita vontade, que é importante também, né, eu não perdia um edital. Né. Um dia, um professor venerando aqui do CCH entrou na minha sala: professor Ailton, me ajude a montar um projeto para a FAPERJ. Consta aí que o senhor é o rei do pedaço, o rei dos projetos, né? O senhor consegue tudo da FAPERJ. Em off, né, entre nós, corria a voz pequena que eu subornava os dirigentes da FAPERJ. Por isso que eu conseguia tantas coisas. Aliás, no segundo, terceiro ano que eu estava aqui, a UF fez 10 anos. Me perdoe se eu estiver me alongando contando histórias, mas tinha uma aluna que virou para mim uma vez e falou: professor, as aulas são razoáveis, eu diria 80, 70, mas as suas histórias é nota 10. Tá bom, tá isso. Já assisti essa aula, tem histórias. Também tinha tanta história, né? Tem para contar. Mas nesse ano eu gostaria de contar para aliviar um pouco o ambiente. A UF fez 10 anos. E eu tinha 2 anos de casa, né? E eu não sei porquê, eu já compareci à reitoria em alguns colegiados, o reitor da época e o pró-reitor resolveram me convidar para fazer a palestra, o discurso da solenidade de 10 anos. Nossa Senhora, né? Quem é esse cara aqui? Os doutores da UF, sim, né? Tocaram. E eu fui, fiz um belo discurso, um pouco passou no filme hoje, só que estava lá o secretário de Ciência e Tecnologia, né, representando o governador, e eu olhei na cara de cada um: vocês não podem fazer isso com o EF, o EF é muito maior que vocês não podem perseguir o EF, não podem cortar. Falei, né? Falei, tinha que falar. Bem, então, foi um sucesso, né? O
eu falei o discurso, repercutiu muito, os colegas cumprimentaram. Então, meses depois, os alunos sabem tudo, né? E contam tudo, eles circulam, né? Alguns alunos chegaram e pediram, professor, você não queira saber o que estão falando aqui no CCH. E o senhor foi escolhido para ser o orador da solenidade de 10 anos, porque o senhor subornou o reitor. Já tinha, então eu fui professor do Lava Jato, já subornava naquela época, e a nível de reitoria para o reitor que eu havia comprado. Por isso eu fui escolhido. Mas foi uma coisa bastante interessante e o recado foi dado. Então, para terminar, não me alongando muito, eu orientava de tudo. Ali o meu setor, né, o setor era o posto de pirâmide, né, era um pouco assim, com essa formação eclética, com essa formação multidisciplinar, eu orientava planejamento urbano, geografia, política, um pouco de sociologia, gestão, enfim, era uma loucura, né? Era um entra e sai, e isso tudo ao mesmo tempo. Né? E o interessante é que esses projetos todos que eu tinha, além das orientações, todos com bolsa. Então, eu tinha 10 mestrandos, mais 20, eu tinha 30 bolsistas. Ninguém entrava no meu setor para trabalhar comigo de graça. Né? Eu não aceitava, eu achava isso um absurdo. Tinha que ter a bolsa. Então, os alunos todos tinham bolsa. Mas a TAPEJ, eu estava lá, não estava para a TAPEJ. Eu conseguia tudo, mas não dependia. Né? Eu cavava meus projetos, eu cavava meus recursos, e eu era considerado, então, um marajá, né, o rico da CCH e da UENF. Né? Era um negócio. A pessoa Ailton era uma referência. Falo isso com modéstia mineira, viu? Só mostrando que é possível, é resultado de trabalho, tem que apresentar os projetos, tem que enfrentar o edital. Né? Você apresenta 10, 2 são reprovados, 8 se aceita e acerta, enfim. De formas que não havia falta de recursos. Para mim, havia valor. Né? Contando outra história, um dia chegou a secretária do reitor do INSS, no meu setor, me pedindo papel A4 e cartucho com impressora, se eu podia, porque a reitoria não tinha. Se eu podia, eu tirei do armário, quantos preciso, tinha os cartuchos e tinha o papel para fornecer para a reitoria. De formas que isso dava muito trabalho, mas era muito prazeroso, porque também eram todos projetos integrados. Né? Eu trabalhei muito com a professora Denise, o professor Serra, né? Lá na Universidade de Cândido. Eu tinha vários projetos com o Cefet, né? Com o professor Romeu principalmente. Eu tinha projetos com a FAPERJ, eu tinha 2 ou 3 grandes projetos com a Secretaria de Planejamento do Estado do Governo, né? que me financiavam, e uma agência de desenvolvimento do Vale Paraíba, a GEVAP, foi o primeiro projeto, de formas que eu tinha ao mesmo tempo 2, 3, 4 projetos de andamento, todos com recursos, né? e que eu manejava, com a experiência que eu tinha também, e que dava para tocar, para comprar um carro, para viajar, para, enfim, sustentar, né, os alunos nos seus projetos, pesquisa, nas feiras de extensão, com seus postos, enfim. Então foi uma época extremamente produtiva, né? E na coordenação do programa, eu nada mais fiz que seguir o ritmo dos meus antecessores, de manter a chama viva e o mérito. O mérito era mais prático, né? Acadêmico, de estar orientando tanta gente em tantas áreas difusas, que enriqueceram, contribuindo, né?
um pouco com o programa no sentido de amparar e orientar um pouco assim, todos aqueles alunos que não eram aceitos, né, pelos professores nas suas especialidades mais ou menos rígidas, sobrava para a sua vida. Eu nunca desamparei e afinal, acho que fiz bem o trabalho, né, e aposentei outra vez aqui, né, depois de 10 anos, por questões mais familiares, eu tinha que retornar a Belo Horizonte, de onde eu sou, e completando o tempo, né, porque eu já tinha idade também, 65, eu me aposentei novamente e retornei a Belo Horizonte. Tentei seguir a carreira acadêmica, mas não consegui. Eu não entendia por quê. Depois eu fui descobrir que um bom currículo, às vezes, atrapalha mais do que ajuda, né? Então, as universidades em Belo Horizonte, as faculdades particulares, eu não queria voltar mais para a dedicação exclusiva, eu tinha saído disso, queria algumas aulas, né, para me manter, não se interessavam com a pessoa, com o currículo, se interessavam com iniciantes e tal. Aí me retirei, né? Fui fazer meu Cooper e andar com meu cachorro. Quando eu estava terminando mesmo, achando que eu havia terminado, aí é uma dica muito interessante que eu vou deixar para vocês. Eu recebi um telefonema de um ex-aluno da UFMG que estava participando de um grande projeto, enorme projeto aqui no norte e noroeste fluminense. E se eu interessaria em ser consultor de um dos construtores? Eu falei, claro. Aí fui. Esse projeto, não sei se vocês conhecem, ele foi encomendado por umas multinacionais do setor madeireiro, não lembro se eram norueguesas ou finlandesas, qualquer coisa do lado. E elas queriam plantar aqui no norte e noroeste fluminense árvores para a sua atividade madeireira. E o projeto consistia em identificar as áreas onde elas pudessem plantar da maneira, né, claro, mais econômica, mais rentável para elas. Então, era um grande diagnóstico regional do norte e noroeste fluminense, mostrando possibilidades, né, e dificuldades nessa intenção, inclusive com cálculos de custos. Aí viemos, né, fizemos esse trabalho que, garanto, né, com toda a experiência que eu tive aqui, não existe trabalho mais completo sobre o norte e noroeste fluminense. Tudo que vocês pensaram, em todas as áreas, está lá. Ele está publicado na página da CEPLAG, que é qualquer coisa, Polo de Desenvolvimento do Norte e Noroeste, qualquer coisa assim. Então, os discentes, né, os alunos, os professores também, nas suas pesquisas, podem recorrer a esse trabalho bastante interessante e completo, né, que abrange tudo que vocês fizeram. Aí fizemos esse trabalho e aí sim foi o meu canto de siso, né? Então, mais uma vez eu agradeço, peço perdão se eu me estendi aqui, já contei muita história, né? Mas a metade ficou para trás. E parabéns pela iniciativa, parabéns ao programa. Acreditem, não há falta de recursos. Tudo isso é momentâneo. O ciclo maior continua, que é o ciclo da UF e a cidade. Esses outros são os municípios, né, que vão embora ao sabor dos nossos ilustres governantes, mas aqui, cavar. Muito obrigado.
prueba utilizar otro micrófono que está na frente da... A ver se está funcionando. Esse, por favor. Só para testar. Espera aí. Tem que apertar o botão na base. Fica apertando? Não, suspender. Ligado. Pode ser. Marcelo, será que está ligado aqui embaixo? Está ligado aqui embaixo? Somos? Tomara. Tá? Não entendi. Será que está desligado aqui? Eu tenho uma luz aqui. Não, talvez seja um inconveniente. Não, esse aqui não está funcionando. Marcelo, esse aqui também desligaram. Não, esse não. Tá todo. Esse aqui é o que estava funcionando desligado. Som. Só. Desculpa, Sônia. Professora, por favor, tente colocar mais. Porque o som está um pouco. Tá? Não muito perto da boca. Tá bem. Vamos lá. Bom dia a todos vocês. É uma imensa alegria de estar aqui. É uma alegria que não se mede, porque ela está no meu campo afetivo, verdadeiramente. Eu tenho um poço onde eu vou me beberar toda vez que eu estou achando que alguma coisa me falta. E a água desse poço são as minhas boas memórias. E estejam certos que muitas vezes eu vou me beberar no poço de amor. Eu não tenho uma história minha, pessoal, para contar, no sentido que eu tenho um certo receio de me emocionar muito, e eu preferia não dar a vocês esse constrangimento. Mas, quando a professora Denise me mandou o convite, eu fiquei muito feliz de receber, não só pela oportunidade de vir ver vocês, achar um bom motivo para vir a Campos de Goytacazes, voltar, mas também pelo fato de eu ter de rever essas minhas memórias. Eu devo dizer a vocês que não é muito fácil. Nesse torvelinho todo da vida da gente, há coisas que a gente não gosta muito de se lembrar, e há coisas que, como disse a vocês, vão lá para o meu poço de água fresca, onde eu me abebero muitas vezes. Quando a Denise me falou, ela disse que eu trouxesse um pouco da história do próprio CCH e um pouco da história do PGPS. Então, como eu sou uma das pessoas dos que chegaram nas primeiras naus, como eu costumo dizer, não sei se foi na Santa Maria, a Nina ou qual foi, mas vim nas primeiras naus, a convite do professor Darcy Ribeiro. Fiquei muito surpresa quando o convite dele chegou a mim, porque eu não tinha nenhum contato próximo com ele. Mas, enfim, ele me chamou, foi extremamente generoso nesse convite, me acolheu muito bem. Acho que foi uma das grandes experiências da minha vida, conviver com ele. Não era fácil, mas foi uma experiência muito profunda. Conviver com um homem que se parecia um pouco com Don Quixote.
acreditava nos sonhos. Então eu vim. Mas eu trouxe para vocês um pouco, então, a pedido que a professora Denise fez, e fiz algumas anotações para que não me falhasse a memória. Quando eu comecei a conversar com a Darcy Ribeiro, vou dizer a vocês, foi no início, foi em janeiro de 94. Tentaram alguns contatos comigo anteriormente a isso, mas eu havia me ausentado do país para uma visita a uma filha que morava no exterior. Isso saiu no final de novembro, início de dezembro, e só me alcançaram em janeiro, quando eu retornei. Então, o professor Darcy Ribeiro me chamou, digamos assim, para conversarmos sobre um projeto inicial de uma faculdade de educação e comunicação. Isso foi, eu estou falando da gênese do CCH. Ele era um centro que se apresentava num projeto que havia sido idealizado em MIT, aqui, seria um centro de pesquisa, mas a legislação do ensino superior, então, em vigor, exigia as 4 áreas de conhecimento. Apesar de toda a intenção de que não houvesse nossa área de conhecimento, era uma exigência legal. Eu fui conversar com ele sobre esse projeto, uma faculdade de educação e comunicação, estranhando muito, porque conhecendo o plano orientador dele, não se falava em unidade, se falava nessa estrutura que nós temos hoje. E em fevereiro de 1994, então, foi criado o Laboratório de Ciências de Educação e Comunicação, o LACEC, que foi instalado em Vila Maria. Nós não tínhamos nem local físico para ficarmos aqui no campus. Ficamos em Vila Maria. Até porque nos ofereceram uma única sala, no CCT, a sala de aula, e eu não aceitei. Se eu não posso trazer os professores que eu estou convidando, sem dar um espaço para que eles possam realmente trabalhar, se organizar, etc. E fomos para Vila Maria. Começamos o nosso trabalho com seminários abertos à participação de professores da própria UENF, da rede particular, da rede pública e a outros interessados, da comunidade em geral. Esses seminários se estenderam de junho a outubro de 94 e foram muito exitosos. E, de certa forma, levaram até a comunidade desculpa, mas a microfonia acontece. Levaram a comunidade a uma imagem do CCH que estava sendo criado. E interessante que muitos dos nossos colegas aqui da UENF frequentavam os seminários, porque eles abrangiam temas muito variados. Eu me lembro que à época fazia muito sucesso o Parque dos Dinossauros, e nós fizemos um seminário que, Paula lembra disso, né? Em que nós tínhamos alguém da biologia para nos explicar a questão, mas pessoas da área de história, pessoas da área de cinema, conversando conosco. Corria uma lenda aqui no CCH que nós iríamos descobrir o DNA da antiga Estrada de Ferro, Campos Rio, e íamos fazer renascer essa Estrada de Ferro, porque a viagem de ônibus era penosa ali. Era o movimento Vieira Souza. O Vieira Souza, o engenheiro que projetou a área de estrada de ferro. O movimento Vieira Souza. Eu queria dizer a vocês que eu queria fazer um parênteses aqui para dizer a vocês que o núcleo inicial do CCH era composto por mim, pela professora Maripepa Perrota, que não ficou muito tempo conosco, pelo professor Manuel Dias da Fraga, que muitos de vocês conviveram com ele, se aposentou, o professor Geraldo Lobato Franco, que também não ficou muito tempo, da professora Carmen Lúcia Guimarães de Matos e da professora Paula Mozinho Martins. Então, ela é assim da essência do CCH.
Seu pai, dinossauro. Eu não queria fazer essa analogia. Mas como eu estou nela também, fica Eu uma... me achava assim, garotinha. Ela tinha mesmo, ela usava uma franjinha, não usa hoje, que era o encanto de todo mundo. Ela sacudia a cabeça assim e a franja saía. E brava que vocês nem imaginam. Tínhamos técnicos em assuntos educacionais, com a professora Arlete Sendra, que muitos de vocês conhecem, a professora Rita Maia, infelizmente já falecida, a professora Maria Luísa Sussequim, também esteve conosco. E começamos também em Vila Maria, com apoio da então diretora da casa, que era a professora Elizabeth Campista, e com Marcelo Gama, que também acabou não ficando na UEM. Esse foi assim o nosso... Fomos nós que discutimos o currículo, né, a participação de todos esses nomes. Enfim, foi uma época realmente de construção, uma construção afetiva muito intensa. De um modo geral, nós éramos todos externos, vivemos, éramos estrangeiros em campos e precisávamos do apoio desses colegas que viviam aqui, até para a nossa localização como moradores de campos. Enfim. Então, no início de 1995, o CCH recebeu sua primeira turma de estudantes de graduação, no de vestibular. Nós tínhamos um curso de formação de professores para o ensino do primeiro segmento do então primeiro grau. Contava com 13 alunos. Nós temos um funcionário, acho que o Roosevelt ainda está por aqui, fez mestrado, né? Ele compunha essa primeira turma. Isso, você lembra gente todo, né, do céu. Pois é. Então, mas o Centro de Humanidades era essa denominação. Era composto pelo Laboratório de Estudos de Educação e Comunicação, LACET, pela Escola Brasileira de Cinema e Televisão. Essa escola se instalaria no solar do Jesuíta e foi restaurada e adaptada. Os alunos seriam acolhidos em regime de tempo integral e de residência. A proposta do senador Darcy Ribeiro era que nós teríamos 14 alunos e a pessoa que era coordenadora da Escola de Cinema, a Irene Ferraz, que tinha curso em Cuba e que hoje dirige a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. O plano orientador elaborado por Darcy não foi realizado. No que se refere, então, à implantação dessa escola de cinema, chegamos a ter amplos debates, quando mais tarde foram convidados 4 grandes nomes da área: Antônio Sarlo, Lauro Escorel, Amir Haddad e o São Geraldo Sarlo. E eles estiveram aqui, mas a comunidade, de certa forma, rejeitou. Nós tivemos reuniões do Conselho Universitário bem quentes a respeito disso. Eles não tinham doutorado e não queriam ficar em Campos. Eles ficariam no Rio de Janeiro com a escola de cinema em Campos. Acho que esse foi o ponto que pesou mais. Enfim, eu tenho aqui o professor Sérgio Arruda. Ele não veio na primeira não, mas veio certamente na segunda, porque em 1995 ele já estava conosco. 6 meses depois. Pois é. A Paula ficou em 94, porque o ano fechou. Dia 9 de dezembro. Está vendo? Ele é um outro dinossauro aqui do CCH. E a criação formal do Centro de Humanidade dependia de um projeto que não foi elaborado por Peçanha, esqueci agora o nome dele. Enfim, que era um nome de muita projeção aqui em Campos, mas ele faleceu e o projeto não ficou pronto. Eu não fui encarregada de elaborar esse projeto, eu estava aqui como diretora do Centro de Humanidade, mas aguardando a chegada de um outro convidado, pelo Darcy, que ele me convidou para a Faculdade de Educação. Mas eu fiquei com o Centro de Humanidade. E aí chegou
em 1995, ele elaborou um projeto, era um antropólogo, Luiz Guilherme Lugreira Salcedo, e passou a denominação de Centro de Ciências do Homem, que era a denominação do próprio plano orientador de Darcy. Era. Centro de Ciências do Homem, mas estava no plano orientador. Esse plano é de 1993. A estrutura proposta pelo professor Luiz Guilherme se compõe de 7 laboratórios e com núcleos de experimentação, aplicação e extensão, constituindo 5 unidades que não chegaram a ser implantadas. E o LACEP, que é o laboratório anterior, foi extinto. Bom, então nós ficamos com esses laboratórios, eu acho que não tomaram corpo 7, mas inicialmente nós ficamos com 4, que eram de cognição e linguagem, estudo do espaço antrópico, o laboratório de estudos de educação e linguagem e o LAPSIG, né? Que era Lecido. Não, era LAPSIG. Depois foi o LES. Depois passou. Laboratório de processo civilizatório. Processo civilizatório. Isso aí. O LEXPED não estava nesse projeto, já mudou, passou a ser LEEL. O LEXPED era lá do tempo do próprio Darcy. Passou a ser LEEL. E o professor Marcos Pedroso estava muito bravo conosco, porque nós dizíamos que o Léa era a namorada do Leel. Léa e Leel formavam um par romântico do CCH. Ficava bravo. Primeiro diretor. E Lécia era o Vocês veem que nós não somos tão sérios como parecemos. Ainda bem. O ciclo básico comum foi criado nesse projeto, do professor Luiz Guilherme Salcedo, e foi uma experiência muito interessante. Inclusive, à época, o professor Constantino foi a Campinas expor o nosso projeto do ciclo básico comum. Eu sei que aqui há muitos rostos que são de alunos. O ciclo básico comum era o seguinte: os alunos prestavam vestibular para o ENF sem escolher para que centro iriam, ou seja, que carreira seguiriam. E eles tinham um ciclo básico comum repleto de humanidades, de filosofia, de sociologia, fundamentos do conhecimento, história. Tinha cálculo, né? Tinha as hard sciences também, mas era muito mais no sentido de conscientização do que seria o ensino superior e quais as responsabilidades que eles teriam como profissionais. Quer dizer, uma leitura de mundo que eles faziam nesse ciclo. Ele foi criado em 99, perdão, em 95, mas já em 99 estava praticamente extinto. Ele foi fortemente rejeitado pelos outros centros. Fortemente rejeitado. Há de se compreender que muitos dos nossos colegas vieram de universidades tradicionais e traziam aquela leitura de uma universidade tradicional em que não havia muita interação entre essas áreas de conhecimento. Eu me lembro uma colega nossa do CCP, excelente pessoa, gosto muito dela. Não estou vendo aqui, não sei se já se aposentou, que ela ficou muito brava comigo, eu coordenei esse ciclo, e entrou na minha sala e disse: como que um aluno chega para mim no terceiro período e não deu nada de cálculo? Quer dizer, terceiro período era uma coisa muito trágica. O aluno de engenharia no terceiro período jamais tinha estudado cálculo. Mas era o cálculo. Sim, mas era o cálculo 1, na visão dela. Mas nossos alunos ficavam todos reprovados. Para eles era reprovação. Pois é, mas foi uma experiência extremamente interessante. Eu hoje vejo em outras instituições que existe esse ciclo básico, mas já é dentro daquela área de conhecimento escolhido pelo aluno. Bom, e essa coordenação tinha um espaço físico aqui no próprio CCH. O primeiro diretor eleito foi o professor Sérgio Azevedo. Ele assumiu em julho de 99, compondo o primeiro grupo de dirigentes da UENF eleitos. Foi quando o nosso reitor foi o professor Salacier Bernardo. Quando o Sérgio Azevedo, por questões particulares, renunciou,
a direção do centro, foram realizadas novas eleições e eu voltei, então, à direção do CCH no chamado mandato tampão, que foi de março de 2000 a julho de 2003. E aí, com novas eleições, tomou posse o professor Arno Vogel. Depois do professor Arno Vogel, foi o professor Teresa Peixoto, o professor Sérgio Arruda e o professor Marcelo Gantos, que está encerrando a sua administração. E há um novo diretor eleito. Conheço. Claro que conheço. Enfim. Então, esse percurso, assim, bem sucinto, mas só para vocês terem a ideia de o quanto isso representou de esforço, de presença, de acreditar, sobretudo de acreditar. Porque o CCH era, assim, um patinho feio, dentro de uma instituição que pretendia ser um MIT, né? Mas nós conseguimos conquistar nosso espaço e acho que isso, me perdoem a palavra acho, eu acredito que isso tenha sido muito quando nós consolidamos os nossos cursos de pós-graduação. Aí sim, nós tomamos força, demos corpo, pudemos ter uma voz que foi mais ouvida nos nossos diferentes espaços, sobretudo de conselho universitário. A gênese do PPGPS, vou recuperar um pouco, em 1998 chegaram o CCH e foram convidados como candidatos a prestarem concurso para titular professores Sérgio Azevedo e Lana Laje da Gamali. Vocês conhecem ambos. O Sérgio era aposentado do UFMG e a professora Lana da UF. E a eles, então, foi atribuído pelo professor Luiz Guilherme a tarefa de iniciar a montagem da pós-graduação. Nesse trabalho, eles contaram com a colaboração do antropólogo de muito nome, que é o professor Roberto Kant, que tinha recém-organizado um curso de pós-graduação. E as propostas foram elaboradas, enviadas então à CAPES. Em 1999, nós tivemos nossos primeiros concursos aqui em 97 e 98, e foi assim para o pessoal da casa, que nós éramos todos bolsistas. Para regularizar a nossa situação, nós prestamos concurso, passando por todas as situações que um concursando passa, né? Até naquela perspectiva, eu me lembro de uma pessoa que tinha uma ação muito presente, que não erra, assim, se não passar, está fora da universidade. Era alguma coisa muito difícil de enfrentar, porque já tínhamos trazido toda uma história nossa para cá e ouvir que, se não fôssemos aprovados, estariam fora da universidade. Enfim, mas todos fomos aprovados, sem que precisássemos subornar nenhuma banca. Suborno é aqui, tem meu colega à direita. Então, nós já estávamos aqui, e professores concursados, muitos fizeram em 99, tomaram posse em 2000, e aí foi o pessoal de fora, né? No caso, Sérgio e Lana, por exemplo. E os processos de seleção se iniciaram, processo para os cursos de mestrado em Políticas Sociais e o curso de mestrado em Cognição e Linguagem. Foram os dois cursos criados simultaneamente. O primeiro, a coordenação foi entregue ao professor Marcos Pedroves, e o segundo, a coordenação foi entregue à professora Adriana Benevides. Então, de lá para cá, muitos dos que estão aqui, e aqui eu tenho Simone, Paula, Silvia, fizeram com... Paula é dinossauro como eu, mas... Simone e Silvia já... mas a Simone chegou, eu vou contar agora uma coisa que você posso. Eu vou me esconder de guarda-meira. Nós estávamos em Vila Maria e ela chegou e foi conversar comigo. Aí ela era a tese dela de doutorado, eram os canais, como é que era, professora Simone? Da Idade Média, canais de irrigação da Idade Média. Árabes na Espanha. Árabes na Espanha, portanto, Idade Média.
E eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que essa criatura vai procurar canal de irrigação em Goitacazes na Idade Média? Vai achar índio por aqui, mas não aqui. E ela muito aflita, muito jovem. Foi realmente uma coisa que me marcou muito, porque a gente se vê, né, nessa hora, jovem, querendo chegar, e muito aflita. E ela tinha um cesto sem puxar o cabelo, muito bonita. Enfim, ela chegou assim, chegou chegando. Silvia já veio um pouco mais tarde, com esse falar argentino, que ela pensa que perdeu, mas não perdeu. Teve um concurso brilhante aqui também. Então, são pessoas que foram chegando e, sobretudo, eu costumo me referir um pouco às linhas poéticas, que gosto muito de poesia, e eu acho que se sentiram como eu. Então, tem um pequeno trecho de um poema de Tiago de Mello, que ele diz: piso firme no meu chão, uma panela no fogo, a estrela na escuridão. Cada um de nós que aqui chegou, pisou firme no seu chão. Fez o seu percurso. O meu se encerrou em 2006, depois da aposentadoria. Eu fiquei ainda um tempo aqui com a portaria da CAPES e fui-me embora em 2015. Obrigada pelo convite. Eu estou me segurando aqui para não emocionar muito. Obrigada. Jovem caloura no curso de teologia, na PUC. Ah, você está formando em teologia. Tem outros. É mesmo? Você está se formando.